Oiê, pessoal! Sejam bem-vindos aqui a esse vídeo, ao nosso canal. E hoje nós falaremos sobre uma cultura organizacional forte, bem consolidada, bem gerenciada e os impactos que ela tem na atração de candidatos para as empresas de contabilidade, que todos nós sabemos que é um grande desafio hoje contratar pessoas boas e qualificadas para trabalhar nas empresas de contabilidade e no mercado como geral. E antes de começar, já que nós vamos aqui falar um pouquinho também sobre contratação de pessoas, pensando no ano de 2023, que acabou agora, você teve alguma situação, algum candidato que você aprovou, que você gostou bastante e declinou no meio do caminho? Comente aqui de maneira resumida, sem expor para ninguém essa situação. Já vou contar uma minha aqui que eu fiquei muito chateada. Era uma vaga de coordenador para um cliente nosso, uma empresa contábil. Eu tinha gostado muito daquele candidato. Encaminhei ele para a empresa chegou a entrevistá-lo, gostou e o candidato sumiu. Depois de uns 6 meses voltou, me mandou mensagem como se nada tivesse acontecido, mas naquele momento eu fiquei bem chateada. E era uma vaga de coordenador, né? Uma pessoa já mais velha e tudo mais, de uma aparente maturidade, e isso me deixou bastante chateada. E você, teve alguma situação de algum candidato, alguma candidata que você entrevistou, gostou e não deu certo aí no meio do caminho? Desabafe, vamos aqui conversar e vamos nos ajudar com essas situações. Bom, então primeiro, por que a gente vai falar sobre cultura organizacional? Porque é um dos pilares, é um dos motivos que atrapalham as empresas de contabilidade no momento de contratar novos funcionários. Por que isso, né? Porque quais são os principais motivos que a gente enxerga na dificuldade para contratar? Existem muito mais vagas hoje em dia abertas do que profissionais qualificados. Para trabalhar numa empresa de contabilidade, quase todas as vagas exigem uma experiência prévia em empresas de contabilidade, com diversos tipos de empresas, de regimes tributários, e isso não é tão fácil assim de se encontrar. Normalmente, claro que tem exceções, mas normalmente bons profissionais já estão contratados e as empresas, quando têm esses bons profissionais, têm ações específicas para fazer a retenção, para poder fidelizá-lo junto com a empresa. Apesar de todas essas exigências, então, para trabalhar na área de contabilidade, tem que ter formação em ciências contábeis, se já for formado, precisa ter um CRC ativo. Apesar de várias exigências, a parte de salário e benefícios muitas vezes não são tão atrativos também. E as empresas de contabilidade, normalmente elas não se diferenciam entre si. Então, muitas nem têm missão, visão e valores bem definidos, mas quando tem são muito genéricos. Então, ajudar empresas a terem prosperidade. Tudo bem, acredito que isso acontece em 98% das empresas de contabilidade. Qual que é a sua diferença? Como que é a cultura da sua empresa? Cultura, na verdade, é como que é o jeitão, como que as pessoas se comportam, o que que acontece, como que as pessoas devem agir quando problemas acontecem, quando crises acontecem, como que isso é gerenciado, como que isso é comunicado, como que isso é fortalecido. Então, como esse é um dos pontos para dificuldade na atração e que é uma coisa que todo empresário de contabilidade pode fazer, pode atuar, pode começar a se movimentar a partir de já, é sobre esse tema que a gente vai focar aqui nesse vídeo. Bom, qual que é a importância de uma cultura organizacional dentro de uma empresa? Então, retomando, porque cultura organizacional é algo muito abstrato, né? E quando a gente está falando com contadores ali, são números, leis, temas tão específicos, uma maneira que a gente tem, uma maneira que a gente encontrou de deixar um pouco mais tangível é pensar no jeito. Então vamos supor, vamos pensar numa pessoa, porque a gente fala que a cultura organizacional está para uma empresa, assim como a personalidade está para uma pessoa. Vamos supor que essa pessoa está andando na rua e de repente ela tropeça, momento de crise ali, machuca o pé. Tem pessoas que vão dar o grito: ai meu Deus, não aguento mais, essa cidade toda esburacada. Tem pessoa que vai tropeçar, na verdade vai até dar uma risada e seguir andando. Tem pessoa que vai parar, vai dar uma olhada um pouco no pé, ver se está bem mesmo e na próxima vez vai evitar passar por aquele caminho ou vai dar um passo mais largo para não passar por aquele buraco, enfim. Uma mesma situação e cada pessoa age de uma forma de acordo com as suas crenças, de acordo com o que foi fazer no decorrer da vida. Algumas coisas que foram dando certo, ela continuou fazendo, algumas que não deram certo
e ela percebeu e parou de fazer, enfim, aqui a gente está falando da pessoa. Como uma empresa, na verdade, é uma união de várias pessoas, a cultura organizacional é isso, é o jeito que a empresa lida com as situações. Pensar num exemplo concreto aqui também em uma empresa de contabilidade. Vamos supor que uma empresa de contabilidade ali tem um processo aparentemente bem definido, tem ali um sistema de gerenciador de tarefas, onde as tarefas, as guias são encaminhadas diretamente para o cliente. Alguma coisa acontece e a guia do cliente A é encaminhada para o cliente B. E esse cliente B entra em contato reclamando que recebeu a guia do cliente errado, inclusive está ali muito inseguro, porque se isso aconteceu com ele, a guia dele também deve ser encaminhada para outro cliente. E o cliente A, que não recebeu a guia, entra em contato no dia mesmo reclamando e que por isso o financeiro não vai ter dinheiro para pagar e que vai gerar multa, todo aquele transtorno que muitas empresas de contabilidade, infelizmente, já estão acostumadas a passar. E aí cada empresa tem uma forma de lidar. Vou dar alguns exemplos aqui. Tem empresa que não vai assumir o erro, vai falar não foi erro nosso, foi erro do sistema. Esse sistema, na verdade, dá vários erros. Então não vai assumir a responsabilidade como se o sistema fosse responsabilidade do sistema e não da empresa de contabilidade. Tem outras empresas que vão querer arranjar alguma forma de qualquer jeito de responsabilizar o cliente. Infelizmente já vi muitas empresas assim. A responsabilidade é da empresa de contabilidade que por qualquer motivo não realizou o processo da maneira adequada, mas ela encontra uma forma de jogar a culpa, a responsabilidade para o cliente. Tem outras empresas que vão falar: poxa vida, mil desculpas, realmente eu vou entender aqui o que aconteceu de errado no processo, eu entendo a sua preocupação das suas informações também serem expostas para o outro cliente, nós vamos verificar aqui internamente, isso nunca mais vai acontecer. Mas o cliente fala isso da boca para fora, não faz nada internamente, grita com a equipe, briga e tudo continua da mesma forma. E tem empresas que vão fazer essa mesma coisa, vão conversar com o cliente, vão chamar a equipe, não vão brigar com ninguém, vão entender exatamente o que aconteceu, vão ajustar o processo, vão entender ali quais são as falhas e corrigir, para que esse erro, na verdade, seja uma oportunidade de fortalecimento do processo, da entrega para o cliente. De repente, até o motivo que é percebido é uma alavanca para novas coisas melhores serem feitas para aquele cliente e para todos os demais. Ou seja, novamente, aqui é uma única situação, é a mesma situação e cada cliente, cada empresa vai agir de uma forma. Isso é a cultura. Então, tem empresas de contabilidade que na cultura dela são empresas muito inovadoras. Então, não importa o que o mercado está fazendo, na verdade é bom saber o que o mercado está fazendo só para acompanhar, mas quer fazer coisas novas, coisas que ninguém fez ainda. Tem empresas que são mais conservadoras. Opa, eu vou mudar esse processo, eu vou comprar esse sistema, mas quem já fez? O que deu certo? O que não deu? Se ninguém não fez, não sou eu que vou fazer dessa vez. Tem empresas que valorizam muito os colaboradores, que tem ali uma forma de tratar respeitosa, uma forma de tratar baseada no ganha-ganha-ganha. Tem empresas que não, que tem funcionário porque tem que ter mesmo, mas acredita que todo funcionário é folgado, que todo funcionário está ali para prejudicar, que vai fazer o mínimo possível e vai tratá-los da mesma forma. Como é que isso afeta a atração de colaboradores? De várias maneiras. A primeira, uma coisa que tanto o Paulo quanto eu aprendemos na nossa pós-graduação há 10 anos atrás, porque para quem não sabe ainda, nós nos conhecemos lá, que uma das grandes formas de atrair candidatos qualificados com fit cultural é por indicação dos colaboradores, porque as pessoas tendem a se relacionar com outras que têm valores, que têm formas de agir e pensar similares. E se a gente fez um bom filtro para contratar gente, as pessoas que estão aqui na empresa têm um bom fit cultural, quando elas indicarem, a tendência também é conseguir isso. E se a cultura é forte, ou seja, a gente conseguiu atrair pessoas que pensam e agem da mesma maneira que a nossa, ou muito parecido, e elas indicam pessoas parecidas, a gente consegue atrair mais pessoas e a gente consegue que essas pessoas se adequem com mais facilidade e performem com mais velocidade e com maior quantidade também, todo mundo ganha. Outra forma que a cultura afeta muito é o employer branding, que é a marca empregadora. Então, nos momentos de divulgar no LinkedIn, no Instagram, as ações que a empresa faz, então reconhecimento por tempo de casa, celebração por bons resultados, enfim,
a maneira de comunicar essa cultura vai fazendo com que outras pessoas também, outros profissionais vejam e falam, poxa vida, que empresa bacana, nossa, eu me identifico com esses valores da empresa, nossa, eu quero trabalhar. Tem muitos clientes nossos que têm aí uma boa atuação nas redes sociais, que quando vai fazer entrevista, o candidato fala, nossa, já tinha muita vontade de trabalhar aqui, acompanho vocês nas redes sociais, eu vejo as ações que vocês fazem, as ações de reconhecimento, as celebrações, as festas, plano de carreira, então eu já queria muito trabalhar aqui. Então isso também ajuda, até porque uma cultura forte, com colaboradores que se identificam com essa cultura, normalmente o colaborador tem orgulho de trabalhar lá. E aí, inclusive, ele pode sair publicando, ou ele compartilha esses posts e isso vai chegando nas redes deles, dos colegas da faculdade, dos colegas de outras empresas que ele já tenha trabalhado. Tudo isso ajuda muito na atração de colaboradores. Então, é claro, no outro vídeo depois a gente vai falar do processo seletivo, ferramentas para avaliar, comportamental, técnica, fit cultural, mas aqui a gente quer falar da importância da cultura organizacional para também atrair esses profissionais que estão tão escassos e cada vez mais difíceis de encontrar. E aqui, né, algumas dicas então para criar e para fortalecer essa cultura organizacional dentro da sua empresa de contabilidade. Então, mas antes disso, pedir para você que chegou até aqui comentar. Tem algum valor na empresa que você está hoje que você se identifica muito? Comenta aqui, coloque aqui nos comentários qual que é esse valor e reflita sobre qual é a importância mesmo de ter essa aderência, mas essa reflexão você não precisa colocar aqui, fica para você mesma. E algumas dicas então para ter essa cultura organizacional forte. Primeira coisa é ter clareza de onde quer chegar. Quais são os objetivos? E aqui uma ferramenta que a gente ajuda os nossos clientes a fazer e que é essencial é ter uma definição clara, coerente e personalizada para a empresa sobre a missão, visão, algumas empresas chamam aqui os dois de propósito, e valores. Então ter isso muito claro, muito retratando a essência aqui da diretoria e dos colaboradores é essencial. Ter um ambiente positivo. Então, muitas empresas aplicam pesquisa de clima organizacional, inclusive a gente oferece para os nossos clientes um selo quando eles atuam com várias ações de gestão de pessoas. Então, ter um clima positivo também faz com que os colaboradores sejam promotores da marca, indiquem pessoas, divulguem a empresa e tudo isso vai facilitando na atração dos candidatos. Bom, no desenvolvimento profissional, então tendo clareza dessa cultura, do que é importante na empresa. Então para a empresa é importante que todo mundo sempre vá crescendo, sempre vá se desenvolvendo, sempre vá realizando treinamentos. Isso também vai facilitando muito o desenvolvimento profissional e o resultado para o cliente lá na ponta sempre, é claro. E tudo isso, o salário ele é importante sim, se falar que o salário não é importante é uma mentira, porque a gente precisa do dinheiro para viver. Mas todas essas questões fidelizam muito os clientes além, os clientes internos, né, os colaboradores, muito mais do que o salário. Então, se você ainda não tem uma cultura organizacional forte, ainda não faz esse mapeamento, ainda não tem ações concretas para fortalecê-la, fale com a gente. Nós somos uma consultoria de RH estratégico especializada em empresas de contabilidade, já atendemos mais de 100 empresas desse segmento nos últimos anos, acho que estamos em 115, 120. Então fale com a gente para a gente conhecer um pouco sobre a sua empresa e para a gente poder falar de uma maneira específica como que poderíamos apoiá-los nesse desafio. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui seu comentário, fale o que você mais gostou, o que você mais se identificou, compartilhe com colegas também que podem se identificar com esse conteúdo, que poderá ajudá-los e siga o nosso canal para você sempre receber notificações dos novos conteúdos sempre relacionados à gestão de pessoas. Combinado? Obrigada a você que ficou até aqui e espero você no próximo vídeo. Até logo!